Final de ano já chegou, as férias também já estão aí, olha, batendo na porta. Muitas famílias estão viajando, a diversão é sempre garantida. Mas quando o formato dessa família mudou, os pais se separaram recentemente, e aí, como é que faz? Pais separados, novas formações familiares, como é que os filhos ficam no meio dessa história toda? Por isso eu recebo aqui hoje, nos estúdios da 93, a advogada doutora Cíntia Pedrosa, para a gente bater um papinho sobre isso. A Cíntia, que é do escritório CPAM, junto com o nosso amigo Alex Monteiro, que hoje ele fugiu da gente, né? Hoje fugiu. Hoje teve uma fugida. Mas estamos aqui. Cíntia, primeiramente agradecer sua vinda à 93 FM. E acredito que esse assunto gere muitas dúvidas aí na cabeça das pessoas, tanto pais quanto crianças e adolescentes. Ô, Cíntia, então a primeira pergunta que eu quero te fazer em relação a esse assunto, quando a gente fala de pais separados, principalmente recém-separados, que estão passando a entender como é que esse novo cenário de vida vai ser desenhado, à luz da justiça, existe alguma regra sobre como dividir o período de férias, o período de festas de final de ano com a guarda das crianças, ou não existe nenhuma regra? Então, primeiramente, obrigada pelo convite para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Não existe legislação que prevê como que vai se dar essa convivência, né, da criança, do adolescente com esses pais aí separados. O que a gente preza? Bom senso. A gente sempre fala que fique de forma, né, igualitária com esse pai e com essa mãe, que é, né, de interesse, isso é bom para a criança. Então, os pais podem sim definir como que vai se dar num bom diálogo, mas sempre a gente atentando para o bom senso, que fique de forma igualitária o mais tempo possível com esses genitores. Então, se a gente pensar que é necessário haver um acordo entre os pais, então, sei lá, um acordo que preveja, por exemplo, Natal com o pai, Ano Novo com a mãe, os 15 primeiros dias com um, das férias, os 15 com o outro. Se esse acordo não for cumprido, nós estamos falando de um acordo amigável, uma conversa entre pai e mãe. E se acontecer desse acordo não ser cumprido, Cíntia, o que a justiça fala sobre isso? Então, a gente tem que pensar no prisma de que, pela essa pergunta que você me fez, que esse acordo ainda não está homologado em juízo. Isso foi ali um bate-papo entre os pais. Ok, se não deu certo, o que a gente deve fazer? Judicializar, né? Levar ao crivo do judiciário para que a gente homologue um acordo efetivo para que aí sim, se não for cumprido, a gente tem medidas coercitivas para que esse pai ou essa mãe que está descumprindo esse acordo passe a cumprir. Entendi. E é importante a gente falar também, quando a gente está falando de ficar com a criança, alguns podem não querer naquele período pegar essa obrigação. Nem tudo são flores. Com certeza. Nem tudo são flores. Eu falo muito, por mais que seja um acordo, de repente, homologado, firmado em juízo, gente, a convivência não é uma ciência exata. Porque, como você bem falou, às vezes aquele período que ficou ajustado não foi legal naquele momento, né? Então aconteceu algum imprevisto e tal. Por isso que eu falo, o diálogo ele é muito importante. Porque por mais que esteja fixado em juízo, nada impede de que os pais, conversando, falem, vamos trocar aqueles primeiros 15 dias, vão passar a ser meu, e aí tudo se resolve. Sempre pensando no bem da criança ou do adolescente, né, gente? Claro. E os imprevistos também do dia a dia, né? Porque acontece. É verdade. Cintia, uma coisa que eu acho que muita gente gera dúvida. Durante esse período de férias, ou qualquer outra época do ano, um dos pais pode viajar com a criança sem autorização do outro, ou é preciso que haja essa autorização formal? Então, para as viagens internacionais, precisa sim de autorização, tá? É necessário buscar essa autorização. Para as viagens nacionais não precisa, só que a gente sempre preza para que aquele pai, aquela mãe, comunique o outro, estou indo, vou passar tantos dias, vou dar um contato para querendo falar com o filho, né? Isso é muito importante, mas não precisa. Qual que é a sua opinião? Qual que é a melhor forma de criar essa regra de convivência nesses casos de pais separados e muitas vezes pais com novas formações familiares? A mãe está namorando ou se casou de novo, o pai está com uma namorada, está tendo um outro relacionamento e que algumas vezes já trazem outras crianças para essa vida. Qual que é a sua orientação como mãe e como advogada para que uma regra seja criada? O que você acha que as pessoas precisam olhar principalmente nesse momento? Grazi, nesses anos de experiência, né, militando na área de família, a gente vê que o que funciona é o bom diálogo. É o bom relacionamento, por mais que não deu certo um relacionamento amoroso, deixa as diferenças de lado e tenta pensar no bem-estar do filho. Porque, como você bem disse,
constrói uma outra família, vem novas crianças, vem os ciúmes. Então, tentem deixar tudo isso de lado para ver o bem da criança, né? Do adolescente. Então, um bom diálogo, ele é primordial. Não havendo um bom diálogo, infelizmente por alguma razão não deu, vai, bate as portas do judiciário, tenta regulamentar isso, tanto uma pensão quanto a regulamentação de visitas, né? A gente não fala visitas, mas a gente fala em convivência, a convivência no dia a dia, a convivência das férias. Então, tentar fazer isso de forma amigável, tanto quanto, porque isso sim ajuda muito no dia a dia. Cíntia, filhos adolescentes, vamos falar principalmente de adolescente, porque criança não tem tanta coisa como se envolver, mas essa criança ou esse adolescente, ele tem direito de explicitar o que ele prefere? Prefiro ficar com a minha mãe. Ah, não, eu quero mesmo é viajar com meu pai. Não quero ficar com você, mãe. Até que ponto a criança pode opinar? Ou existe um direito garantido? Ou é só um desejo da criança? Como é que a gente pode considerar esse desejo da criança? A gente vê muito isso e a gente tem que ter muita ponderação. Por quê? A criança, o pré-adolescente, eles são muito vulneráveis, né, sentimentalmente e tal. Então, o que a gente observa? Que eles tendem a querer ficar com aquele papai ou com aquela mamãe que tem menos regras, que deixa comer as coisinhas que eles gostam. Deixa o celular mais tempo. Deixa o celular, os joguinhos. Então, eles gostam mais de ficar o dia a dia com esses genitores. Então, assim, a gente leva em consideração a vontade dessa criança, desse pré-adolescente? Sim, a gente leva. Mas nunca de forma engessada. A gente tem que analisar com outros parâmetros. Espera aí, o porquê? Será que não tá querendo por uma questão mais grave? Será que tá querendo só por essa questão do oba, é melhor ficar? Então a gente analisa, mas ainda aliado com outros fatores. Entendi. Cíntia, é possível ter uma criação saudável de filhos mesmo estando separado? Sim, Grazi, muito. E a gente observa que no início parece tudo muito complicado. Parece tudo muito conturbado. Como que vai ser as férias? Meu Deus, meu filho vai ficar 15 dias com o pai. E aquilo parece que consome as mães. Mas é perfeitamente possível, como eu digo, estreitando os laços do diálogo, né? Dessa questão de vocês poderem conversar, né? Os pais separados com o outro em prol do filho. E como eu disse, não tá dando certo? Procura um profissional. Procure os direitos, procure saber qual que vai ser a melhor forma e, se for o caso, até levar mesmo o caso ao judiciário. Pra gente encerrar, Cíntia, eu queria que você orientasse as pessoas então, que estão ouvindo a gente e assistindo, se elas precisarem da ajuda da justiça, por onde que elas devem procurar? Quem que elas devem procurar nesse momento? Gente, é muito importante, né, tendo qualquer dúvida, procure a orientação de um profissional militante na vara de família, que vai poder conduzir o caso da melhor forma, seja escritórios particulares, seja os gratuitos, né, como Defensoria Pública, as universidades também propõem esse serviço, mas sempre pede a ajuda de um profissional para orientar da melhor forma. E tentar sempre na conversa resolver. Muito, muito, muito importante isso. Conversem mais, né, pais? Sim, e isso lá na frente vai refletir de uma forma muito positiva na criação do filho de vocês. Tá ótimo. Cíntia, obrigada pela conversa. Ótimas dicas para pais separados, para pais recém-separados, novas famílias, para tudo mais. O importante é a gente preservar. Quem puder passar por isso, né? Porque às vezes você não tá passando agora, mas na frente vai passar. Já fica ambientada ali sabendo que é isso. Assim. Cíntia, obrigada pela conversa. Eu conversei com a advogada Cíntia Pedrosa, do escritório CPAM, que fica na Avenida Bias Fortes. Dá o endereço pessoal do escritório. Avenida Bias Fortes, na rua Humberto Wilke Borato, número 81, sala 16. Estamos lá para o que precisarem. Então é isso, olha, que o ano novo seja tranquilo e as férias também. Isso! Muito obrigada, viu, pelo convite. Obrigada.